12º dia. Como permanecer inabalável. Muitos têm passado por várias lutas e tribulações, mas estes certamente não são os maiores problemas. O maior problema é o medo e a ansiedade no coração. E por que há pessoas ansiosas e cheias de medo? Porque no profundo do coração elas possuem um senso de separação de Deus. Quando você sabe que está em comunhão e é um com o Deus que cuida de você, que é o seu Pai, há paz e descanso. Quando, porém, se sente separado, é apenas uma questão de tempo até ser tomado pelo medo e angústia. Tudo isso acontece porque você não está totalmente convicto de que seus pecados foram perdoados. Saia do Sinai. Não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal se tocar o monte será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Hebreus 12, do 18 a 21. Esta é uma descrição do Monte Sinai. O nome Sinai significa espinhoso, cheio de espinhos. Os espinhos são o símbolo da maldição do pecado. O Sinai representa a lei, e na lei as pessoas somente podiam dizer amém para as maldições. Não há nada de errado com a lei. A lei é santa, justa e boa, mas ela não tem o poder de nos fazer justos. A lei não foi dada para ser cumprida, mas para que por meio dela o homem tivesse o pleno conhecimento do pecado. O texto diz que quando Deus deu a lei, o topo do monte ardia em fogo. O interessante, porém, é que mesmo com o fogo havia escuridão, trevas e tempestade. Isso significa que o fogo que há na lei não tem o poder de iluminar. Ele não traz revelação de Deus e do seu amor. Aquilo que é visto no monte é o mesmo que está no coração daquele que ainda vive na lei. Quando alguém vive na lei, no momento em que se achega a Deus, ele sente medo, exatamente como Moisés. Essa não deveria ser a condição normal de um crente. Um filho de Deus nunca deveria viver nesse estado. O texto diz que nós não temos chegado a esse monte, mas há muitos que ainda vivem nele. É impressionante, mas há pessoas que lutam a favor da lei. Elas amam viver na lei. Isso é triste, porque o diabo usa a lei para nos acusar. Ele sempre dirá que não fizemos isso, não cumprimos aquilo, não fomos bons o suficiente, não fizemos da forma correta e etc. Há um constante ataque de acusação e condenação contra sua alma e sua mente. O alvo do inimigo não é apenas seduzir ao pecado, mas trazer a escravidão da acusação. Lamentavelmente, muitos crentes se tornam até mentalmente débeis por causa disso. A lei foi dada para mostrar a impotência do homem diante do padrão divino. Deus nunca planejou que o homem vivesse debaixo da lei. A palavra de Deus diz que Moisés estava aterrorizado. Números 12:3 diz que Moisés era o homem mais manso da terra. No entanto, sabemos que ele não entrou em Canaã porque perdeu a mansidão com o povo. Em outras palavras, nem o mais manso estava qualificado segundo a lei. O fato é que a lei condena o melhor dos homens, mas a graça salva o pior dos pecadores. Moisés era o melhor dos homens, mas mesmo ele ficou aterrorizado e trêmulo. Viver de acordo com a lei é viver em constante tremor e medo. É viver constantemente ansioso sobre seu estado diante de Deus. Um sinal de que alguém ainda está na lei é quando ele se pergunta: como eu estou diante de Deus? Agora, o Monte Sinai tornou-se antiquado. Deus se mudou para outro monte e precisamos seguir com ele. Deus agora está no Monte Sião. Venha para Sião, mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Hebreus 12, 22 a 24. Observe que todos estão em Sião, Deus Pai, o Senhor Jesus, os anjos, a igreja. Por que você ainda quer ficar no Sinai? Deus não quer ter um relacionamento conosco baseado na lei, pois nesse caso ele precisaria se afastar de nós ou nos consumir na sua ira. Ele não quer isso. Deus ama a graça. No entanto, a palavra diz que Deus é o juiz de todos, porque é preciso um juiz para nos declarar inocentes e justos.
O Senhor hoje não é nosso juiz para nos condenar, mas para nos justificar. Isso é muito encorajador, porque Deus nos julgou justos. Nós somos esses justos aperfeiçoados. Deus vê todas as coisas, sabe de tudo no mais íntimo do homem e mesmo assim nos declara justos. Certamente deve haver uma base muito concreta para isso, e essa base é a justiça de Cristo. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Salmos 125, 1. Somente somos inabaláveis se estamos firmados no monte Sião, porque Sião representa a graça. Sião é a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Isso nos leva para a alegoria de Paulo em Gálatas 4. Paulo mostra que Abraão teve duas mulheres, Sara e Agar, e essas duas mulheres são simbólicas. Agar representa a lei, enquanto Sara aponta para a graça de Deus. Essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Gálatas 4, do 24 a 26. Agar simboliza o Monte Sinai na Arábia, que representa a lei, mas Sara é a Jerusalém celestial, que representa a graça. O texto de Hebreus diz que Sião é a Jerusalém celestial, que é a graça. Ouça o sangue. Agora veja o que o verso seguinte diz: tende cuidado, não recuseis ao que fala. Quem está falando? O sangue de Jesus. Precisamos ouvir o sangue. O sangue nos diz que somos perdoados. O sangue proclama que somos justos pela fé. Precisamos ser cuidadosos para não recusar ao que fala. A nova aliança é sobre isto, o perdão dos pecados. Muitos acham que isso é algo muito básico na fé, o que é um erro. O perdão dos pecados é o que nos permite experimentar coisas maiores em Deus. Quando as pessoas não creem no perdão dos pecados, elas se colocam num terreno abalável. E se são abaladas, vivem constantemente inseguras. Elas temem quando a tribulação vem porque não têm certeza de que todos os seus pecados são perdoados. Não podemos recusar ouvir a voz que fala coisas superiores, porque se recusarmos ouvir essa voz, estaremos num terreno movediço e abalável. Quando você sabe que não há mais pecado entre você e Deus, então tem um terreno sólido para embasar sua fé, e ela se torna inabalável. Precisamos ter clareza de que a nova aliança é sobre o perdão dos pecados. O Senhor nos mandou celebrar a ceia para nos lembrarmos dele e da nova aliança. Mas o que vemos são pessoas se lembrando do pecado. E quanto mais se lembram do pecado, mais abaladas se sentem. Muitos acreditam que o perdão dos pecados é apenas a porta e que depois de entrar por ela devem aprender coisas mais elevadas e profundas. O problema é que não existe nada maior que o perdão dos pecados. Não importa o nível de maturidade que alcancemos, sempre precisaremos nos lembrar do perdão dos pecados, no qual, nele, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1, 7. Um reino inabalável. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Hebreus 12, 26 e 28. Faz parte do processo de tratamento de Deus em nossa vida o sermos checados e provados. Tanto nós seremos checados por Deus, como também a obra que fazemos, para que somente permaneça aquilo que for inabalável. Um fato que deve ser notado é que o próprio Deus é quem abala todas as coisas. Deus não apenas abala a terra, mas também os céus. O céu mencionado aqui não é o céu onde está a habitação de Deus. Há 3 céus. O primeiro é essa abóbada azul que vemos sobre nós. O segundo são os ares, as regiões celestes, onde habitam os demônios. É por isso que a Bíblia fala do príncipe da potestade do ar. E o terceiro céu é o lugar da habitação de Deus. O céu a que o texto se refere são as regiões celestes, onde o maligno habita. Isso significa que as forças espirituais do mal serão abaladas. Eu creio que o Senhor está abalando esses espíritos malignos para fora de suas fortalezas.
O próximo verso, 27, nos fala sobre o propósito desse abalo. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que coisas que não são abaladas permaneçam. Hebreus 12, 27. As coisas abaláveis são aquelas feitas pelos homens. Quando algo é feito pelo homem segundo força e entendimento próprio, isso será sujeito a ser abalado. O alvo de Deus é que aquelas coisas que não são abaladas possam permanecer. Quantas coisas inabaláveis de Deus permanecem em sua vida? Esteja certo de que seu casamento tem uma base inabalável, que suas finanças, ministério e cada aspecto de sua vida estejam firmados numa fundação inabalável. Mesmo dentro da igreja há muitas coisas feitas pelo homem. Isso não significa que sejam coisas ruins, erradas ou pecaminosas, apenas que são feitas pelo homem. E Deus não quer que edifiquemos nossa vida sobre isso. Ele quer que edifiquemos sobre um fundamento permanente, que dura para a eternidade. Para que nosso casamento e ministério sejam inabaláveis, eles precisam estar edificados sobre Cristo, como alicerce. Não podemos edificar nosso casamento em cima de psicologia humana e nem edificar a igreja sobre ensinos de autoajuda e coaching. Quando fazemos isso, tornamos-nos abaláveis. Existem cônjuges que põem sobre o outro a responsabilidade de fazê-lo feliz, o que cabe unicamente ao Senhor fazer. Cada um deveria buscar felicidade no Senhor. Quando somos cheios do Senhor, podemos ministrar ao nosso cônjuge algo que procede do Espírito, e não do esforço da carne. Lamentavelmente, estão sempre tentando receber um do outro, o que somente podem receber do Senhor Jesus. Lembre-se sempre de que tudo que é abalável será abalado. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Hebreus 12, 28. Recebemos um reino que não pode ser abalado, por isso precisamos reter a graça, porque somente pela graça podemos servir a Deus de modo agradável. É a graça que nos leva a sentir reverência e santo temor. A graça nos ensina o verdadeiro temor do Senhor, não o temor que procede da escravidão. A revelação da graça e do perdão do Senhor produz em nós o verdadeiro temor. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Salmos 130, 3 e 4. O texto de Hebreus 12, 26 é uma citação do profeta Ageu. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, do 6 ao 9. O profeta Ageu declara que o Senhor fará abalar os céus e a terra, mas ele acrescenta algo. Diz que as nações serão abaladas para que as coisas preciosas dessas nações sejam trazidas para a casa do Senhor. Na tradução revista e corrigida, diz que depois que o Senhor fizer abalar todas as coisas, virá o desejado das nações. Creio que essas duas visões já estão acontecendo. Antes que o desejado das nações venha, todas as coisas serão abaladas. O Senhor está às portas. Mas também, nesse tempo, as coisas preciosas das nações serão trazidas para a casa de Deus. Teremos suprimento numa medida que não experimentamos ainda. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Essa profecia pode ser interpretada de várias perspectivas. No sentido, a segunda casa tornou-se maior do que a primeira, depois que foi ampliada nos dias de Herodes. Uma segunda perspectiva é que no primeiro templo houve a Shekinah, da presença de Deus, mas o segundo templo viu o próprio Filho de Deus ensinando dentro dele. Numa visão profética, a primeira casa com os dois templos é a lei, mas a segunda casa é a igreja, o edifício vivo. Mas quero ainda acrescentar que Deus também está fazendo algo novo entre nós. Creio que esta pandemia está marcando o fim da primeira fase do nosso ministério. Um tempo está passando e um novo tempo está começando. A promessa é que a glória desse novo tempo será maior. Nós pregaremos o Cristo como desejado das nações e experimentaremos suprimento sobrenatural. No entanto, Ageu diz que tudo isso é precedido por um grande abalo. Abalo nas coisas do céu e nas coisas da terra. O mundo está sendo abalado e nós também temos sido checados como igreja.
Mas não devemos temer. Somos inabaláveis, porque temos servido ao Senhor, retendo a graça. Recebemos um reino inabalável. Somos imparáveis, porque somos inabaláveis.